E aí, pô, tudo bem? Gostaria de trazer mais uma palavra para vocês aqui. E o tema de hoje é servir. E gostaria de começar lendo com vocês aqui no livro de João, no capítulo 13, do verso 1 até o 20, que diz assim, ó. João, capítulo 13, do verso 1 até o 20. Traz de título nessa versão assim: Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém recebeu o que eu enviar, recebe a mim. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Seja, que no livro de João, Jesus traz uma coisa interessantíssima, que é o servir, que é justamente a coisa para a qual ele nos chama, que teve uns versos que ele enfatizou justamente: Ei, vocês entenderam o que eu fiz com vocês aqui? Vocês me chamam mestre e Senhor, e de fato eu sou. E se eu, sendo mestre, Senhor de todos, lavo os pés de vocês, quanto mais vocês devem fazer as obras que eu faço. E as obras de Cristo é a humildade. Pense você aí nas pessoas que você mais ama. Será que você estaria disposto a lavar os pés dessas pessoas? Eu acredito muito provavelmente que não. Mas Jesus, ele, o perfeito, ele pegou e começou a lavar os pés de cada discípulo, e tanto é que Pedro, reconhecendo essa condição de pecador, ele virou para Jesus e ele foi relutante. Em certo momento ele falou: o quê? Jamais, isso não acontecerá, você não vai lavar os meus pés porque eu sou pecador. Mas Jesus virou para ele, porque no primeiro momento ele não entendia o que Cristo estava fazendo. Ele falou: ei, me dá, eu devo lavar os seus pés, porque se eu não lavar, você não tem parte em mim. Que uma vez que Cristo fez isso, e eu acredito que muito tempo depois, não, todos os discípulos compreenderam, na própria fala de Jesus, trazendo: vocês entendem o que eu estou fazendo? Então, Pedro, então, ele cedeu e deixou Cristo lavar os seus pés, porém ele até insistiu, né, dizendo que
lavasse também as mãos e a cabeça, porém Cristo traz uma coisa interessante, que quem já está limpo não necessita lavar senão os pés, que na fala dele, como diz lá em Provérbios 4:23, sabe, de todas as coisas que deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Porém, o tema de hoje é justamente servir, e eu vou ler outros versículos aqui com vocês, que traz justamente que esse é o foco, e que nós devemos servir também. Lá no livro de Mateus agora, Mateus, que próximo do livro de João, né? Mateus, no verso 20 e no versículo 18 diz assim, ó. Mateus capítulo 20 e o versículo 28 diz assim, ó. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate de muito. Seja, tá trazendo justamente a nossa memória que o próprio Cristo, ele não veio para ser servido. Muitos acreditavam que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, ao qual estava lá nas profecias, os profetas, muito tempo atrás, já trazia, tipo, que o Cristo viria. Muitos achavam que ele ia falar, ei, todos aqui, ó, vem me servir, eu sou Deus, eu sou o Filho amado de Deus, e Deus habita em mim, então vocês, ó, me servem, tudo que eu quiser vocês vão fazer para mim. Por a gente ver que o Evangelho de Cristo foi totalmente diferente, ele veio nos servir de forma que ele entregou a própria vida pela gente. Então, que haja um encorajamento em nós, para que a gente entenda que se ele, o Todo-Poderoso, o Perfeito, serviu, quanto mais nós devemos nos esforçar para servir ao máximo que pudermos. Aqui no livro de Mateus, capítulo 10, no verso 25, diz assim também, Mateus 10, no versículo 25, que diz assim, ó: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Ou seja, apenas esse versículo aqui traz justamente o que deve ser o nosso desejo. Nós, como servo de Cristo, a gente deve que se parecer com ele, se tornar como ele. E qual foi as obras de Cristo? Cristo serviu. Então, se nós, sendo servo dele, e o desejo do servo não é necessariamente se tornar maior do que o seu Senhor, pelo contrário, a graça do servo está em se igualar com o seu Senhor. E como que a gente faz isso? Praticando as obras de Cristo, que é o nosso Senhor. Essas obras dele foram servir. Então nós também devemos trazer a nossa memória que devemos servir. Ler com vocês aqui em 1 Coríntios. Traz um pouco dessa dimensão do servir. 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso do 1 até o 6. 1 Coríntios 14, do verso 1 até o 6. Paulo traz um assunto interessante sobre o servir. O título diz assim: o dom da profecia é superior ao das línguas. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Ou seja, aqui já no exercício do servir, a respeito de alguns dons, Paulo estava trazendo um pouco dessa dimensão de qual deve ser o nosso intuito maior desses dons. A gente deve buscar os dons que tragam maior edificação para a igreja, e ele cita dois. Um é o dom de falar em línguas estranhas, e ele traz o dom de profecia, e nessa comparação aqui do servir, ele coloca que o dom de profecia era maior do que o de línguas, porque quem fala dom de línguas, não havendo interpretação, ele está edificando apenas a si, porque ele fala com Deus e ninguém entende.
apenas o Pai. Porém, o que profetiza, ele está se dirigindo à igreja. Então, a edificação é maior. A edificação não é apenas para ele, mas para todos. A gente deve entender que nós, com Cristo, nós somos um. O corpo de Cristo é um. E nesse corpo há muitos membros, mas o corpo é um. Então, que a gente, como parte desse corpo, que a gente cumpra a nossa função de membro desse corpo, trazendo o que for de maior proveito para todos, como unidade. E gostaria de ler com vocês lá em Eclesiastes 4, só para fechar. Eclesiastes 4. Eclesiastes 4:10 diz assim, ó. Vamos começar, na verdade, Eclesiastes do 9 e o 10. Ó, diz assim. Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 e o 10. Diz, ó: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Ou seja, aqui estava trazendo a dimensão sobre o relacionamento, essa convivência, dizendo que o ter mais de uma pessoa é melhor do que estar sozinho. Por exemplo, eu tenho 4 irmãos, nós somos em 5. E teve situações que a gente já viveu, e graças a Deus eu tive eles comigo, e muitas vezes já me perguntei, e se fosse apenas eu? Será que eu teria suportado essas coisas que nós passamos da mesma forma que com a presença deles? Eu acredito muito provavelmente que não, da mesma forma, que está trazendo a dimensão de que é melhor ter mais de uma pessoa, porque uma ajuda a outra. Mas como a mensagem de hoje, o tema principal é o servir, então não é um ciclo aqui do ponto de vista daquele que está sendo ajudado, mas daquele que pode ajudar. Entende? O foco de hoje da mensagem é que a gente compreenda que a gente também deve servir, que a gente deve ser canal de bênção na vida de outras pessoas, sabe? Muitas vezes a gente quer receber cuidado, a gente quer receber apoio, e realmente Deus, ele conhece das nossas fraquezas, no que a gente precisa, ele vai enviar pessoas abençoadas para, sabe, nos aproximar mais dele, mas que a gente entenda que a gente também deve ser essa pessoa que aproxima outras pessoas de Deus, entende? Então esse é o foco dessa mensagem de hoje, que isso entre no teu coração, sabe, de entendimento de que eu sou parte desse corpo em Cristo, que eu, juntamente com todos os meus irmãos, que é a igreja de Cristo, somos um, então devemos ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, não por obrigação ou porque eu tenho um determinado cargo na igreja, ou porque eu faço determinado algo, ou porque alguém me pede para fazer algo, não, mas que a gente faça com todo o coração, entendendo que Cristo serviu e nós estamos na constante luta para nos parecermos com Ele, e esse vai parecer mais com Ele vai vir através de a gente praticar as obras que Ele pratica, e Ele serviu, então nós também devemos servir. Então que isso fique no teu coração, que você medite ainda mais por ti mesmo, porque nós temos livre acesso. E é Ele, o Espírito Santo, que nos traz entendimento. Então, busque e peça que Cristo te esclarecerá. E que a paz de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos nós, não só hoje, mas até a consumação dos séculos. Amém? Valeu, tchau.